Olá a todos, dando continuidade ao nosso conteúdo de cinética química. Hoje estudaremos sobre o efeito das várias formas de energia sobre a velocidade das reações químicas. A primeira forma de energia aqui que nós vamos estudar é a temperatura, tá? O efeito da temperatura na velocidade das reações. Como já foi comentado no início, você sabe que ao se colocar alimentos na geladeira, a tendência é que esse alimento ele tenha uma maior durabilidade, um maior tempo útil, certo? Por quê? Porque, como você sabe, a redução da temperatura vai diminuir a velocidade da decomposição desses alimentos, correto? Então, qual é a conclusão? Quanto maior a temperatura, maior será o aumento na velocidade das reações. No caso específico, as reações de decomposição desse alimento. Tranquilo? Então, aí é o seguinte: isso eu acredito que qualquer pessoa comum, né, saiba disso, né? Qualquer pessoa sabe disso. Você colocou lá na geladeira, o alimento vai demorar mais tempo para apodrecer, né, para se decompor. Agora, a minha pergunta é: qual é a explicação científica para este fenômeno? Tá? Qual a explicação científica? O que está ocorrendo ali, microscopicamente falando, tá? Ali em termos de moléculas, de reações, o que está acontecendo? Tá? É isso que nós vamos ver aqui, certo? Então, aqui no exemplo, né, já citado, né, muito comum, tá? Então, o que está acontecendo ali microscopicamente, né? Porque ao colocar na geladeira, né, no freezer, no congelador, essa decomposição ela diminui a velocidade, né? Comparativamente se tivesse esse mesmo alimento em uma temperatura ambiente, tá? Nós vemos, por exemplo, que as moléculas, à medida que eu aumento a temperatura, elas vão se movimentar com maior velocidade, certo? Vão se movimentar com maior velocidade. Então, o que acontece? Se eu aumento a velocidade, eu aumento a velocidade cinética das moléculas, ou melhor, a energia cinética das moléculas, melhor dizendo. Se essa energia cinética das moléculas aumenta, vão acontecer mais choques entre essas moléculas. E quanto maior a frequência de choques, mais reações químicas vão ocorrer. Entendido? Minha explicação é: quanto maior a temperatura, maior a energia cinética das moléculas, maior a frequência de choques, logo vão ocorrer mais reações, ou as reações vão ocorrer de maneira mais rápida. Tranquilo? Então vamos ver aqui um pouco. Decorrentes das observações, né, de Van Hoff, estabelecidas no final do século XIX, uma lei, né, uma elevação de 10 graus Celsius na temperatura, duplica a velocidade de uma reação química. Atualmente essa lei está em desuso, tá? Pois são conhecidas muitas exceções a tal afirmação, tá? Ele tinha ali exatamente o quê? Quanto maior a velocidade, ou melhor, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação, tá? Porém, é claro, nós sabemos que existem aí muitas variáveis, né? A composição do alimento aí não é possível, né, encontrar uma regra, porque essa variação é muito grande, né? A quantidade de água, tá? E assim por diante. Então,
esse segundo parágrafo aqui, preste bem atenção. Então, vamos reconhecer que a temperatura é um dos fatores que mais influencia na velocidade de uma reação. O aumento da temperatura aumenta não só a frequência dos choques entre as moléculas, como também a energia com que as moléculas se chocam. Desse modo, como resultado da teoria das colisões, aumenta a probabilidade de as moléculas reagirem, ou seja, aumenta a velocidade da reação, certo? Outro aspecto importante a ser analisado decorre da termoquímica, diz respeito à variação da energia durante as reações, tá? Como nós já estudamos anteriormente, certo? Então, essa reação, ela pode ser uma reação exotérmica, certo? Em que o produto tem uma quantidade de energia menor que o reagente, a perda de energia, ou endotérmico, quando o produto tem mais energia que o reagente, ou seja, durante o processo houve um ganho de energia. Tá? Nós já estudamos, você já sabe, variação da entalpia, ΔH positivo endo, ΔH negativo exo, tá? Mas aqui o principal objetivo é você entender como o aumento da temperatura influencia no aumento da velocidade, tá, da reação. Então, está aqui. O aumento da temperatura vai aumentar a frequência dos choques entre as moléculas e vai aumentar a energia com que essas moléculas se chocam, certo? Logo, a tendência é aumentar a velocidade da reação, porque quanto mais choques, mais reações vão ocorrer, e quanto maior a energia entre as colisões, certo? A tendência é que mais choques tornem-se efetivos, tá? E tenham como resultados os produtos, tranquilo? Como nós já vimos anteriormente. Qualquer dúvida, tá? Em relação a esse ponto, só assistir o vídeo anterior. Tranquilo? Então, é interessante notar que um pedaço de carvão não pega fogo sozinho. É necessário o quê? Uma energia de ativação, uma faísca, tá? Ali, algo que venha a dar ali o start nessa reação, certo? Então, não é apenas colocar os reagentes em contato, mesmo que esses reagentes tenham afinidade, é necessário uma energia de ativação que nós vamos ver aqui, tá? Esse empurrão inicial para que essa reação ocorra, tá? No caso anteriormente citado, é o fósforo, tá? Esse fósforo que vai ali, como vocês já sabem, no dia a dia, né, você utiliza aí na sua casa, né, para acender aí a chama, né, do fogão, para cozinhar aí alimentos, fazer determinados alimentos aí cozidos, fritos. Você precisa ali do fósforo, precisa ali de um isqueiro, né? Mesmo você tendo no ambiente o gás de cozinha e o ar oxigênio, que é o combustível e o comburente, certo? Então, você tem os reagentes, esses reagentes têm afinidade, né? O gás ali ele é inflamável, está na presença de oxigênio, porém, essa combustão não vai ocorrer assim de maneira espontânea. Precisa dessa energia de ativação. Tranquilo? Então, ele fala que nós usamos aí, por exemplo, fósforo, né? A bomba precisa ali acender o pavio, o motor do automóvel precisa da faísca, né, da vela que detona a gasolina, que vai impulsionar ali o pistão, o motor e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, esse empurrão inicial, tá, para que a reação ocorra, para elevar esse reagente a um estado ativado, em que aí se forma o complexo ativado, tranquilo? Pela teoria do complexo ativado, tá? Na realidade, aprimorando, né, ou melhor, aprimoramento da teoria das colisões, admite-se que, no instante do choque, ocorre um progressivo enfraquecimento das ligações entre as moléculas iniciais e um fortalecimento das ligações entre as moléculas finais. Ou seja, se você tem inicialmente a ligação entre hidrogênio e hidrogênio
entre iodo e iodo. Quando ocorrer o choque, primeiro precisa haver o quê? A quebra das ligações entre as moléculas, para que posteriormente sejam formadas novas ligações, tá? Então, no estado inicial, temos as moléculas dos reagentes, no estado aqui intermediário, temos o chamado complexo ativado, e no final nós temos, tá, as moléculas do produto. Tranquilo? Como que eu posso representar isso daqui graficamente? Então, graficamente, observe aqui que eu vou ter reagente, energia de ativação, que vai levar esse reagente ao estado ativado, e posteriormente eu vou ter o produto, que pode ocorrer através de uma reação exotérmica ou de uma reação endotérmica. Ou seja, o produto pode ter menos energia do que o reagente, ou o produto pode ter mais energia que o reagente, tá? Variação de entalpia. Agora é o seguinte, note que para atingir a elevação correspondente ao estado ativado, as moléculas reagentes devem ter uma energia, cuidado, igual ou maior que uma energia mínima chamada de energia de ativação, simbolizada aí pelas letras EAT, energia de ativação. Essa energia corresponde à intensidade mínima do choque necessária para que duas moléculas realmente reajam entre si. É a chamada colisão eficaz ou efetiva. Então, resumindo, eu tenho os reagentes, eles estão em contato, porém a reação só vai ocorrer se a energia ou a velocidade do choque ou a intensidade do choque entre esses reagentes produza um produto, certo? É o que ele chama aqui de colisão eficaz ou efetiva. Normalmente, para que se atinja esse estado ativado, precisa-se de uma energia de ativação, tá? Então, observe aqui nas duas figuras. À esquerda, eu tenho uma energia de ativação menor, e à direita, eu tenho uma energia de ativação maior. O que significa? Que essa reação da esquerda, ela ocorre mais fácil, porque a energia de ativação é menor. Enquanto a reação representada aqui pela figura à direita, eu preciso de uma maior quantidade de energia de ativação, ou seja, há uma maior dificuldade para que essa reação ocorra, tá? Então, anote aí essa observação. Se a energia de ativação é menor, a reação ocorre de maneira mais fácil. Se a energia de ativação é maior, essa reação, né, tem uma maior dificuldade para ocorrer. Tranquilo? Então, aqui, a conclusão é que a energia de ativação é a energia mínima que as moléculas devem possuir para reagir ao se chocarem, tá? Isto é, para termos uma colisão efetiva. Tranquilo? Anote aí, é muito importante a energia de ativação, tá? Para o nosso estudo. Energia mínima necessária para que a reação ocorra. Tá? Entende o conceito? Então, ó, quando alguém disser que você está com preguiça, não é preguiça. Não sou preguiçoso. Eu só tenho uma energia de ativação muito alta. Viu? Demora para pegar no tranco, como se diz, né? No popular. Demora um pouquinho. Né? Precisa de uma grande quantidade de energia para que comece a funcionar, né? Para que a reação ocorra. Tranquilo? Brincadeiras aí. Então, aí, vendo o exemplo, né, o gráfico do exemplo que nós estamos utilizando, que é a reação do gás hidrogênio com o gás iodo para a produção do ácido iodídrico, tá? Então, nós temos aqui os três estágios representados graficamente: reagente, complexo ativado e produto. Tranquilo?
Aqui já vamos trabalhar, tá, com valores. Então, cuidado aqui. A energia de ativação, 40 quilocalorias por mol, certo? E aqui a variação da entalpia deu -6, tá? Aí você sabe que, como o delta é negativo, a reação é exotérmica, a liberação de energia, tá? E aqui esse valor, 40 quilocalorias por mol, normalmente ele é utilizado para comparação, tá? Você tem 2, 3, 4, 5 reações diferentes, e aí vai ser perguntado qual a reação é mais fácil de ocorrer, é necessária uma menor quantidade de energia de ativação, alguma coisa assim, tá? Fiquem atentos a esses valores de energia de ativação. Aí tem N fatores aí que vão variar, que vão influenciar, tá? Estado físico, tá? Entre outros. Então, aqui uma comparação, tá? É bem interessante essa comparação, né? Só para você visualizar. Você tem aqui um veículo em movimento e você imagina aqui a energia de ativação como um morro, né? Uma montanha. Então, para que esse carro saia da posição A e chegue na posição C, ele precisa aqui, né, subir aqui essa montanha para chegar ao ponto B. Pergunta é, do ponto A ao ponto B, é necessário uma grande quantidade de energia ou uma baixa quantidade de energia? Tá? Ele faz a comparação. Se o morro for muito alto, é necessário uma grande quantidade de energia, tá? Que aqui está representando a energia de ativação. Se o morro for muito baixo, vai ser necessária uma pequena quantidade de energia, uma pequena energia de ativação, tá? Então, no trecho A e B, partimos das moléculas dos reagentes e chegamos ao complexo ativar, com um consumo de 40 quilocalorias por mol, tá, de HI. No trecho BC, segundo trecho, partimos do complexo ativado e chegamos ao produto final, com a liberação aí de 46 quilocalorias do complexo ativado até o ponto dos produtos, tá? Cuidado aí. Há, portanto, um saldo de 6 quilocalorias, que é o calor liberado pela reação, ou seja, o valor de ΔH. Tá? Reação exotérmica. Fazendo uma analogia, tá? Uma comparação aí, imagina um andamento de uma reação como sendo um problema de física, que temos a trajetória do automóvel. É energia que gastamos do início para levar o carro até a altura, da altura A para B. É 2, energia liberada na descida do automóvel de B para C. E é 3, saldo positivo, né? Ou negativo, aí depende da diferença. Então, vamos dizer que a energia de ativação é essa barreira, ou montanha, como eu citei anteriormente, que deve ser transpassada aí, né? Para que a reação venha a ocorrer. Quanto menor a energia de ativação, maior será a velocidade da reação. Tranquilo? Como estamos trabalhando aqui com cinética, né? Cinética está relacionada à velocidade da reação, então anote, tá? Está aqui em destaque. Quanto menor a energia de ativação, maior será a velocidade. São inversos, né? Maior a energia de ativação, menor velocidade. Menor a energia de ativação, maior velocidade. Certo? Então, aqui, ó, figura 1, figura 2. Quando a energia de ativação é muito grande, a reação torna-se difícil de ocorrer. É o caso de tentarmos transformar grafite em diamante. Energia de ativação é uma barreira tão alta de transpor que a reação só será viável em pressões e temperaturas elevadíssimas. Tranquilo? Por outro lado, a energia de ativação funciona como uma barreira de segurança para muitas reações. Por exemplo, gás hidrogênio e gás oxigênio reagem
explosivamente, resultando em água. A reação, porém, não começa de maneira espontânea, porque a barreira representada pela energia de ativação segura, né, entre aspas, o início da reação. Torna-se, então, necessária uma chama, uma faísca elétrica, que vai dar ali o start, que é a energia de ativação. Tá? Aí, tranquilo. É aqui mais duas reações. Tá? Qual será a mais rápida? Que tem menor energia de ativação. Tá? Porque já, como você já entende do conceito, já fica mais fácil você perceber apenas olhando os gráficos. Tá? O efeito da eletricidade na velocidade das reações. Então, aí a questão da eletricidade é uma influência muito semelhante, tá, em relação à temperatura, tranquilo? Então, aí você observa, é dado o exemplo aí do gás nitrogênio com gás oxigênio, tá, formando aí o dióxido de nitrogênio, tá, aí, claro, vai depender das reações, né, temos outras reações, tá, em seguida, em ácido nítrico, que vai formar no solo os nitratos necessários ao desenvolvimento dos vegetais. Outros exemplos é o da faísca elétrica, que provoca a explosão da gasolina. Nos cilindros dos motores dos automóveis. Tá? E o outro exemplo é o da reação do hidrogênio com o oxigênio, também provocada por uma faísca elétrica. Tranquilo? Então, essa faísca aí é a energia de ativação, tá? Que vai fornecer energia mínima necessária para que a reação ocorra. Tranquilo? Você tem aqui o exemplo, né? Tá aí o gráfico, gás hidrogênio, gás oxigênio produzindo moléculas de água, tá? A influência da luz também, tá? A luz também influencia na velocidade da reação. Você observa, tem determinados medicamentos, determinados produtos que vêm em recipientes opacos, recipientes escuros, né? Um exemplo é a água oxigenada, tá? Que vem ali naquele recipiente escuro, porque quanto maior a exposição à luz, mais rápido aquilo vai se decompor, tá? Então você percebe quanto maior a exposição à luz, maior é a velocidade da reação. Tranquilo? Tá, aí você dá uma lida aqui, é bem tranquilo, exposição direta ao sol, tá? Aí é dado o exemplo aqui da água oxigenada, que é guardada em frascos escuros, tá? Que ela se decompõe rapidamente quando exposta ao sol. Tranquilo? Tá na questão do gás do H2 com Cl2 também, tá? Aqui o exemplo da fotossíntese, tá? A fotossíntese utiliza como energia a radiação solar, tá? Eu tenho gás carbônico, né? Água, preciso da luz para a formação aí de açúcares, amidos, celulose. Tá? É a fotólise também, tá? Você tem aqui o brometo de prata, com luz vai ocorrer a decomposição. Aqui você tem o exemplo aí das chapas fotográficas, tranquilo? Então, a questão da fotoquímica, né? O nome já diz, é uma reação que vai ocorrer com fóton, tá? Com luz, certo? Temos aí, por exemplo, a fotoquímica mais importante, que é a fotossíntese, tá? Gás carbônico, água, energia, produzindo aqui C6H12O6 e gás oxigênio. Tranquilo?
Outro exemplo, fotoionização, utilizada aí na decomposição tanto do gás de nitrogênio quanto do gás de oxigênio. Tranquilo. Mais exemplos aqui, o caso do vagalume, a luz própria do corpo dos peixes, tá? O luminol, tranquilo. Aí vamos aqui para algumas questões. Quando se observa que a velocidade de reação é maior em um comprimido efervescente usado no combate a zika, quando que a velocidade vai ser maior? A, B, C, D ou E? Comprimido inteiro, comprimido pulverizado, sabemos que é o pulverizado, maior energia de ativação, e agora sabemos que quanto maior a temperatura, mais rápida essa reação vai ocorrer, porque nós vamos ter uma maior velocidade entre as moléculas, logo vão ocorrer mais colisões, e essas colisões vão ocorrer de forma mais intensa. Então, aí, comprimido pulverizado, maior temperatura, alternativa correta, letra B. Aqui um exemplo, um exercício resolvido. Reagente, complexo ativado, produto para montar o gráfico. Você tem aqui o reagente, complexo ativado e o produto aqui, como ele está emitindo calor, a reação ela é exotérmica, tá? Está emitindo, tá produzindo calor. Então, exotérmica. A queima de gasolina ou álcool nos motores que fornecem energia motriz. Dos mesmos, no entanto, para que haja explosão no motor, faz-se necessário o uso de velas de ignição. Vela de ignição. Qual dos gráficos abaixo melhor representa a variação de entalpia, tá? Calor de reação, pressão constante, tá? Da reação de combustão no motor. Se a combustão, produção de energia, o processo é exotérmico. Pode ser letra A? Sim. Tá? Pode ser letra B? Não. D? Não, porque D é endo. Pode ser B? Não, B é endo. Pode ser E? Pode, porque aqui é isso. Pode ser C? Não, aqui não sei nem o que é isso. Não é nem endo e nem isso. Tá, só que aqui ele fala que precisa da explosão, tá? Precisa das velas para energia de ignição. Então, a alternativa correta, letra A, porque você tem aqui, ó, energia de ativação, tá? O start. Aqui não tem nada. Cuidado aí com os gráficos de agora em diante, porque agora você já tem conhecimento da energia de ativação para transformar o reagente em complexo ativado e do complexo ativado em produto. Palito de fósforo não se acende espontaneamente enquanto está guardado, mas basta um ligeiro atrito com uma superfície áspera, tá, para que ele imediatamente entre em combustão com emissão de luz e calor. Considerando-se essas observações, o que se pode afirmar em relação à reação? Então, combustão, viu aqui a palavra combustão circular aqui, viu, pessoal? Combustão, você sabe que é endo-exo. É exo. Endo. Não. Endo. Não. Exo. Sim. Exo, sim. Então, temos aqui C e D. C, exotérmica e tem energia de ativação maior que a energia fornecida pelo atrito. Letra D, é exotérmica e tem energia de ativação menor que a energia fornecida pelo atrito. Então, lembra, para que a reação ocorra, eu tenho que fornecer uma energia maior ou igual que a energia de ativação. Se eu forneço uma energia menor que a energia de ativação, a reação não vai ocorrer, certo? Porque a energia de ativação, lembrando do conceito, é a energia mínima necessária para que a reação ocorra, certo? Então, aí o atrito, tá, tem que fornecer uma energia maior que a energia de ativação. Então, a energia de ativação tem que ser menor que a energia fornecida pelo atrito. Alternativa correta, letra D. Tranquilo?
Aqui mais uma questão resolvida. A partir do gráfico, calcule a energia de ativação. Então, a energia de ativação vai ser aqui a distância aqui, ó, de 20 até 30, tá? Tranquilo? 30 menos 20, aqui 10, energia de ativação. E o valor da variação de entalpia. Então, a variação de entalpia aqui vai ser de 20 a 5, né? A variação da entalpia. Energia final, 5 menos energia inicial, 20. A variação da entalpia igual a menos 15, certo? Tranquilo? Aqui é feito o cálculo, aqui direitinho, bonitinho, tá? 10 e menos 15. Tranquilo? Analisando o gráfico representativo do caminho da reação A mais B produzindo C, pode-se dizer que o valor da energia de ativação em quilocalorias e o tipo da reação são respectivamente. Então, tá aqui, ó. Energia de ativação, distância aqui do reagente ao complexo ativado, tranquilo? 30 menos 10, aqui 20. Como eu tenho aqui a energia do produto menor que a energia do reagente, eu sei que a reação ela é exotérmica. Então, a alternativa correta, letra C, 20 e exotérmica. Tranquilo? Vamos parar por aqui por hoje.